E aí, você que está acompanhando a penúltima fase da novela Gênesis, é do Team Lia ou do Team Raquel? Quem está indignado com a forma como Raquel está sendo retratada na trama? É justo? É bíblico? Hoje nós vamos meditar e aprender um pouco mais sobre a vida dessas duas irmãs e rivais. O meu nome é Eliezer e você é bem-vindo ao Baú do Coiote. Eu tenho acompanhado a novela Gênesis da Record desde janeiro. Já fiz até alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso. É uma trama boa, tem bem poucos equívocos históricos, mas eu notei que desde que começou a fase de Esaú e Jacó, muitos perfis que comentam a novela no Instagram ou no Twitter estão indignados com o tratamento que a Record tem dado para Raquel. Ela tem sido retratada como uma moça extremamente ambiciosa e interesseira, e tem gente reclamando disso, porque a Bíblia não diz que ela era assim. Será que não diz mesmo? A verdade é que a Bíblia não detalha muita coisa a respeito do caráter das duas. A primeira coisa que aparece na narrativa bíblica sobre elas é a respeito da idade e da aparência física, lá em Gênesis 29, versículos 16 e 17. Lia é a mais velha, Raquel é a mais nova. O verso 17 diz que Raquel era formosa de porte e de semblante, ou seja, ela era extremamente bela. Tanto que a primeira coisa que Jacó faz quando ele enxerga Raquel é tentar impressionar ela. Quer ver? Tinha uma pedra pesada que cobria o poço de onde os pastores tiravam água para as ovelhas. Era necessário 2 ou 3 homens para remover aquela pedra. Mas quando ele vê Raquel, ele vai lá, arranca a pedra sozinho e dá de beber para todas as ovelhas do tio dele. Ele queria mostrar que ele era fortinho. E depois ele ainda beija ela. Embora não fique claro que tipo de beijo foi esse, como ele casou com ela depois, dá para presumir que era um beijo já com segundas intenções, não é? Realmente. Já sobre Lia, a Bíblia chama a atenção para os olhos dela. Na Almeida Revista e Atualizada, que é a versão mais popular e tradicional usada no Brasil, diz que Lia tinha os olhos baços. Como olhos baços não é uma expressão que a gente usa muito no dia a dia, eu fui ver o que diz outras versões em português da Bíblia. E olha só o que eu encontrei. A Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana, que é considerada uma das melhores traduções para o português, diz que Lia tinha os olhos tenros. E a Almeida Revista e Corrigida, que é a versão adotada pela Assembleia de Deus, também usa a mesma expressão. A Bíblia King James de 1611 e a Bíblia de Jerusalém, que é uma versão católica, usam a mesma expressão e dizem que Lia tinha os olhos tenros. A Nova Versão Internacional da Bíblia, a NVI, e a NTLH, que é uma versão popular, diz que Lia tinha os olhos meigos. Já na Nova Almeida Atualizada e na Nova Versão Transformadora, que são duas versões mais contemporâneas, diz que Lia tinha os olhos sem brilho. Em pelo menos uma versão católica, diz que ela tinha os olhos embaciados. No dicionário informal, que a gente acessa pelo Google, diz que olhos baços seriam olhos cansados ou de ressaca. Para mim, um olhar cansado seria um olhar com olheira. Tipo os meus. Meu Deus. A Bíblia de Estudo da Almeida, Almeida tradicional, essa que eu tenho aqui, faz o seguinte comentário sobre a palavra baços. É possível que o termo hebraico tenha, ao contrário, uma conotação mais positiva, podendo, nesse caso, ser traduzido por ternos. Vejam então que os eruditos dividem opiniões a respeito do olhar da Lia. O que eu acho, o que eu entendo, é que a Bíblia deixa claro que Raquel era muito mais bonita. Lia não era tão bonita assim, porém ela era uma mulher meiga. E ela era tão meiga que a meiguice dela transbordava através do seu olhar. E Jacó
escolheu a mais bonita, né? Homens sempre são muito visuais, acabam escolhendo pela beleza e muitas vezes não consideram outras virtudes ou vícios. E aqui eu acredito que existe um pequeno deslize na novela, porque lá parece que as duas são muito bonitas. Dependendo do gosto, muitos vão preferir até a Lia. Mas a Bíblia mostra que a vida de Lia não deve ter sido muito fácil no começo. Primeiro, ela foi usada pelo pai para enganar um homem que ela amava. E depois, ela foi desprezada ainda por esse homem. E a gente sabe que o desprezo nunca é legal, né? Ainda mais vindo de alguém que a gente ama. Sim, a história deixa claro que Lia amava mesmo Jacó. Notem que em Gênesis capítulo 29, versículo 32, quando ela tem o primeiro filho, ela diz: "Agora meu marido me amará." E em seguida, no verso 34, ela diz: "Dessa vez meu marido se apegará a mim, pois já lhe dei 3 filhos." Vejam que ela tinha uma certa obsessão para que Jacó amasse ela também. Deus viu do céu que ela estava sendo desprezada e abençoou ela dando muitos filhos. Em poucos anos nascem Rúben, Simeão, Levi e Judá. E aqui aparece o primeiro problema com o caráter de Raquel. Em Gênesis 30 diz que ela ficou com inveja da irmã porque ela não tinha filhos. E inveja, até onde eu sei, é pecado, não é? E ela cobra o problema da esterilidade dela de Jacó. E Jacó acaba repreendendo ela, né? Porque ele não tinha nada a ver com o problema que ela tinha. Anos se passam, Zilpa e Bila, que eram concubinas de Jacó, também já eram filhos dele. E um dia Rúben, que já era grande, saiu e encontrou no campo uma planta chamada mandrágora. Veja o que o texto bíblico diz. Nos dias da colheita de trigo, Rúben saiu e achou umas mandrágoras no campo. Ele as trouxe para Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: "Dá-me algumas das mandrágoras que o teu filho trouxe?" Mas Lia respondeu: "Você acha pouco o fato de ter tomado de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras de meu filho?" Raquel respondeu: "Ele poderá ter relações com você essa noite em troca das mandrágoras do teu filho." Gênesis 30, 14 e 15. Eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu li isso, eu fiquei muito curioso para saber o que seriam essas tais mandrágoras. Mandrágora é uma plantinha rasteira com frutos amarelos, carnudos e tóxicos, com flores roxas aromáticas e raízes carnudas e biforcadas, que às vezes lembram um corpo de mulher ou uma forma humana qualquer. Existem muitos mitos e lendas envolvendo essa planta, inclusive de que a raiz gritaria se não fosse arrancada da maneira correta. O curioso é que a maioria dos resultados na internet sobre a aplicação medicinal dessa planta caem em sites de bruxaria ou de ocultismo. Mas para o nosso estudo aqui, é suficiente saber que muitos povos na antiguidade usavam as mandrágoras por seu suposto efeito afrodisíaco e como um tratamento para mulheres que não eram férteis. Então aqui fica revelado que o que realmente a Raquel queria era fazer uso medicinal das mandrágoras para engravidar. Ela e Lia acabam dividindo o achado e com isso Lia engravida mais 3 vezes, de Isacar, Zebulon e de uma menina chamada Diná. A Raquel demorou mais um pouquinho, mas finalmente Deus teve misericórdia dela e ela conseguiu engravidar. Ela ficou tão feliz que ela diz: "Deus tirou de mim o meu vexame", e deu o nome do seu filho de José. Todos esses filhos Jacó teve quando ainda estava peregrinando em Padarã, recebendo o salário do seu tio. Ele ainda não tinha voltado para a terra natal dele. Deus então diz que ele deveria voltar. E é nesse episódio que aparece um segundo erro de conduta de Raquel. Ela furta, ela rouba os ídolos do lar de seu pai. Muitos, ao lerem esse versículo, não entendem por que Raquel roubou os ídolos do pai dela. Eu quero ler mais um comentário da Bíblia de Estudo Almeida. Os ídolos do lar, terafins, além do seu valor religioso, eram uma espécie de título de propriedade dos bens da família. Ao roubá-los, Raquel queria assegurar para Jacó esse título de propriedade. Isso explica também
o empenho de Labão em tentar recuperá-los. Em outras palavras, o que ela estava roubando ali era uma espécie de escritura das propriedades de Labão. E qual que é o problema de ela ter feito isso? Bom, o primeiro e o mais óbvio é que ela estava roubando, né? Roubo é pecado. O segundo é que ao roubar os ídolos, que eram títulos de propriedade do pai dela, ela estava demonstrando que no fundo ela não acreditava de coração que Jacó herdaria a terra de Canaã e as bênçãos de seu pai Isaque. E então pensava em reivindicar mais tarde as terras do pai dela. Esse problema foi posteriormente resolvido entre Labão e Jacó, porque eles fazem uma espécie de pacto de não agressão. O terceiro problema é que talvez ela ainda tivesse algum apego emocional ou religioso com aqueles ídolos. E aqui seria um problema bem mais sério, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E aqui existe uma grande aplicação para nós. Será que ao vir para Cristo nós também não trazemos ídolos roubados da nossa vida antiga? Esses ídolos roubados podem ser muitas coisas: trabalho, amizades, tradições, hábitos, quem sabe orgulho, bens, religião, coisas e hábitos que a gente traz escondidas nas albardas dos camelos, como Raquel fez. Quem traz os antigos ídolos para uma nova vida, infelizmente não vai ser abençoado no reino de Deus. Essa é uma grande reflexão que a gente precisa fazer. Raquel, no final das contas, foi abençoada também. José e Benjamim, os seus 2 filhos, se tornaram tribos importantes em Israel. Porém, Lia foi muito mais abençoada. E atentem para o 4º filho de Lia. O nome dele era Judá. Foi da descendência de Judá e, portanto, da descendência de Lia que nasceu o nosso Salvador, o Messias, Jesus Cristo. Lia foi sepultada na caverna de Macpela junto com os patriarcas. Raquel não. E foi com Lia que Jacó quis ser sepultado também. Vejam o que diz Gênesis 49, do 29 ao 31. A seguir, Jacó deu-lhes essas instruções. Estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para a sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali também sepultei Lia. O erro de Jacó, ao seguir os seus próprios olhos e o seu próprio coração, trouxe sofrimento e tristeza para suas 2 esposas, e especialmente para Lia. Mas no final, Deus agiu e ela foi revestida de dupla honra. Que a gente possa aprender muito com essas histórias, especialmente a não sermos tão precipitados como alguns dos patriarcas foram, não é? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Nós só precisamos aprender a confiar. Espero que vocês tenham gostado desse estudo. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do estudo, se ele foi útil para a tua edificação, não esquece de deixar o teu like aqui embaixo para ajudar o nosso canal. Se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever para receber o nosso conteúdo em primeira mão. Até a próxima, se Deus quiser.